corpo, o habitat ideal, sobre como criar nos seus corpos, no seu corpo, a condição de vida ideal. Então, vamos chegando, vamos também convidando seus amigos, seus familiares para essa aula, para esse encontro de aprendizado, para esse lugar onde você gratuitamente, exatamente, sem que você tenha que dispor de nenhum recurso financeiro. O único recurso que você vai dispor é do teu tempo, da tua energia, do teu compromisso com a tua saúde. E também, lógico, do compromisso que você tem com as pessoas de quem você gosta, com as pessoas que você sabe que podem se beneficiar se estiverem aqui com você, se puderem vir para essa aula. Sim, é uma aula. São aulas que eu ministro, por assim dizer, que eu dou diariamente aqui no Instagram e no YouTube, gratuitamente. Diariamente, que eu digo, é de segunda a sexta, certo? Sábado e domingo, não. Mas de segunda a sexta, uau, estou perto da janela e o sol veio com tudo agora, que maravilha! Isso é maravilhoso, então é só vou me afastar um pouquinho da câmera, porque se eu mexer, vai ficar muito estranho para você que está aí do outro lado. Se eu mexer nos equipamentos, na posição dos equipamentos. Então, mexo eu na minha posição. Essa é uma das razões, e acho que também por hábito, que eu faço isso em pé. Eu não estou sentada, né? Eu dou aulas em pé, sempre dei aulas em pé mesmo. Eu sou profissional de educação física, eu sou uma pessoa do movimento a priori. Eu também sou profissional em outras áreas, eu também exerço outras funções, eu também tenho conhecimento em outras áreas. Mas enquanto profissional de educação física, que é uma profissão que eu exerci literalmente por muito tempo, eu sou uma pessoa do movimento. E as aulas sempre aconteceram de pé. O que um profissional de educação física menos faz é sentar. Então, acho não, com certeza, esse hábito me fez ter preferência por estar nesse momento com você em pé, de pé. Também porque nesse meu formato de trabalho, eu acabo ficando muitas horas do dia sentada, o que para mim não é muito agradável. Por não ter o hábito, eu acabo me ficando um pouco incomodada por estar muitas horas, levando com frequência e tal. Eu sou realmente do movimento. Então, sentar por horas e horas e horas, não é, especialmente diariamente. Uma coisa é você sentar em uma reunião, em alguma situação assim, por algum tempo. E outra coisa, bem diferente disso, é permanecer sentada durante muitas horas, todos os dias. Isso nem é benéfico para o corpo, nem para o meu, nem de ninguém, nem para o corpo de quem quer que seja. Eu sei que é hábito, eu sei que aprendemos, eu sei que é comum, mas benéfico não é. O nosso corpo foi feito para o movimento. Enfim, vamos convidando ainda pouca gente. Mas ok, vamos convidando os seus conhecidos, seus amigos, suas amigas, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer ver cada vez melhor, as pessoas cuja saúde já está debilitada, já perderam a saúde ou perderam parcialmente a sua saúde. Convide essas pessoas, diga a elas que aqui elas vão aprender a combater toda e qualquer doença crônica e também a se prevenir, a evitar. Quem está bem, quem está ainda com saúde, que ótimo, que maravilha, parabéns. Essas pessoas também se beneficiam desses encontros. Aprendem a evitar, a fazer escolhas, a viver de modo a evitar que a doença crônica se desenvolva em você. Bem conforme eu anunciei no YouTube, eu disse que hoje a aula é sobre o porquê os procedimentos estéticos diversos, incluindo as cirurgias estéticas e reparadoras e afins, como, por exemplo, cirurgias bariátricas diversas, porque tem vários métodos, né? Tem diversas maneiras de se fazer uma cirurgia bariátrica.
diversas técnicas, por assim dizer. Técnicas, acho que a palavra é essa. Apesar da pessoa passar por aquele procedimento que é extremamente invasivo e agressivo, que muda, transforma completamente a vida da pessoa, traz ali para o seu universo, naquele momento, um sofrimento grandioso, a adaptação, o pós-operatório, o período de recuperação é muito, muito, muito delicado. Muitas pessoas, muitas mesmo dessas pessoas, não obtêm sucesso, apesar de passar pelo procedimento, apesar de passar pela cirurgia. E por que que isso acontece? Não só pela cirurgia, eu falei aqui da bariátrica, porque é, sim, do meu ponto de vista, o procedimento dos mais agressivos, dos mais sofridos. Tanto a preparação, o antes, que já tende a ter uma conotação, um encaminhamento, isso, acho que a palavra é essa, tende a encaminhar a pessoa para mudanças que não necessariamente elas estão prontas, que não necessariamente elas conseguem. Então, antes da cirurgia, geralmente acontece um período de preparação, de educação daquela pessoa, ou reeducação, se você preferir a palavra, para que ela se prepare para passar pela própria cirurgia e também, especialmente, para prepará-la para o que vai acontecer pós-cirurgia. Tanto a própria recuperação, o período de recuperação, quanto também os novos comportamentos, as novas escolhas, a nova maneira de ser e de viver que essa pessoa deve adotar a partir de passar pela cirurgia, para que efetivamente obtenha os resultados que aquela cirurgia vai oferecer. Isso vale só para a cirurgia bariátrica? É claro que não. Vale para as lipoaspirações, vale para toda e qualquer cirurgia, porque eu sei que tem vários nomes técnicos diferentes, que tiram, removem, né? Gordura parcial do corpo. Em algumas partes, a lipoaspiração literalmente são em partes específicas. Abdominoplastia é uma cirurgia muito, 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 muito comum, muito utilizada pela maioria das mulheres. A maioria das mulheres adultas fazem sim. Mães, a maioria que já foram mães, né? Fazem essa cirurgia. Eu lembro que quando eu tinha 40, 38, entre 38 e 45 anos por aí, na verdade, acho que já depois dos 40 anos. E eu dava muitas aulas em grupo. Aulas de pilates e de fitness, mat pilates, o pilates de solo, e aulas, eu digo, nós chamamos aulas de fitness, todas aquelas aulas que acontecem em uma sala com um grupo de pessoas. Seja ginástica, aeróbica, jump, step, ginástica localizada, qualquer dessas aulas em sala, onde tem lá um grupo de pessoas e um professor, uma professora, ou dois, às vezes até mais de dois, quando a sala é muito grande, a depender da empresa, mas geralmente, na maioria das vezes, vai ter um professor ou uma professora dando aula para um grupo enorme de pessoas ali. Dependendo também do tamanho do ambiente, enorme ou não tão enorme assim. Eu dava esse tipo de aula, especialmente na época Pilates e Step. O sol está batendo no meu rosto, é verdade. Estou aqui bem próximo da janela e fica uma beleza quando o sol aparece logo cedo. Hoje o dia está meio confuso, o tempo estava nublado, mas agora imediatamente o sol surgiu. O que é uma maravilha, uma beleza ter esse privilégio de ter o sol batendo, entrando dentro de casa. Está aqui, ó, ensolarado, o ambiente inteiro, o escritório inteiro ensolarado, a essa hora da manhã, é um privilégio. Enfim, e naquela época, já a maioria das minhas alunas já haviam feito, pelo menos, as que já foram mães, que já haviam sido mães, essa cirurgia, que é uma cirurgia reparadora para especialmente a barriga, né? Abdominoplastia. Eles cortam bem na parte de baixo da barriga da pessoa,
Geralmente mulher, não conheço nenhum homem que já passou por isso. Não que eu acho que acredito que seja impossível, porque os homens obesos, se acumular muita gordura na barriga, provavelmente terão uma razão para fazer algo parecido. Só não sei se chama abdominoplastia, sinceramente eu não sei. Não tenho ideia de que se algum homem passa por essa. A cirurgia, basicamente, acredito que ela foi criada e é utilizada nas mulheres que já foram mães e que têm volumes de gorduras desagradáveis que as incomoda na barriga. Eles cortam, abrem a barriga daquela mulher de uma crista ilíaca à outra, um corte enorme horizontalmente falando, na parte de baixo da barriga, literalmente, começa de uma crista ilíaca até a outra. Para você que tem dúvida do que é crista ilíaca, são esses ossinhos do quadril, esses ossinhos que nós temos mais salientes aqui no quadril. Então, esse corte enorme por ali, eles removem toda a quantidade de gordura que é possível e aproveitam também para recortar o excesso de pele. Enfim, e aí, lógico que para fazer isso, a, a incisão, eu chamei de corte, mas o nome técnico é incisão, acaba sendo profunda, rompe ali, eles acabam também esse corte acaba incidindo na massa muscular, que nessa região, em nós mulheres, já é fina, já é delicada, e tem as fibras em posições diferenciadas, mas a maioria estão na vertical. Então, quando se corta fibras que estão posicionadas horizontalmente, e aí corta-se ao meio, por assim dizer, ou em algum ponto delas, ou seja, é como se esse dedo não tivesse articulação e eu cortasse ao meio, e aí depois tentasse colar. Em se tratando de fibras musculares, elas não se encaixam mais umas nas outras. Essa correção, ela não é mais muscular. Ali surge um outro tecido, um tecido que não produz força, que não produz energia, não tem essa função mais. É apenas um tecido reparador, que, sinceramente, também não é, vamos dizer assim, ele não surge rapidamente. Se fosse possível essas fibras se unirem de novo, se houvesse um mecanismo onde elas se encontrassem e se realinhassem, com certeza seria bem mais rápida essa recuperação. Seria muito mais, porque já é o tecido original daquele ambiente, daquele ponto. Mas, como essas fibras são cortadas, a incisão acontece num posicionamento em que rompe a fibra ao meio, em algum ponto, elas acabam não se recompondo mais. Ali surge um tecido só para fazer como se fosse uma espécie de cola, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de extensão. As fibras estão lá desalinhadas, distantes uma da outra e das outras e totalmente desalinhadas. Então ali aos poucos vai surgindo um tecido, um outro tipo de tecido, um outro tipo de material para fazer aquela ligação, para efetivamente para. Qual é a palavra? Esqueci agora a palavra, que é quando realmente quando um machucado ali vai se curando, cicatrização. Tinha esquecido. Para que aquilo se cicatrize. Essa cicatrização não é feita diretamente pelo mesmo tecido. Diferente, por exemplo, de quando você corta um dedo. Você corta um dedo, um corte leve, suave, rapidamente aquilo se junta, as células constroem ali de novo o mesmo tecido, a própria pele constrói, as células vão correndo para ali, literalmente correndo, e constroem um novo tecido igual, exatamente igual. Porém, quando a cirurgia é profunda, a incisão é profunda, no caso cirúrgico, de um modo geral, claro, não para lipoaspiração, estou falando aqui de abdominoplastia ou de cirurgias bariátricas, outro tipo de cirurgia. Como as incisões são profundas e elas incidem até algumas camadas musculares, outras camadas de tecidos, acaba que no processo de cicatrização, o corpo não tem mais, as células não têm mais aquela habilidade para reconstituir exatamente o mesmo tipo de tecido. E surgem ali outros tecidos para poder fazer esse reparo, essa cicatrização.
E ok, eu estou falando aqui do porquê que muitas vezes esses procedimentos, essas cirurgias não são efetivas. Não só essas cirurgias, os procedimentos estéticos de um modo geral, como criolipólise, drenagem linfática, massagens modeladoras, massagens diversas e inúmeros outros tipos de procedimentos estéticos que têm como objetivo reduzir gordura ou a drenagem linfática reduz através da ideia de que aquela pessoa, aquele corpo vai, por ter ali pressões num nível determinado e com determinadas técnicas, ele vai expelir mais, ele vai excretar mais daquilo que é indesejável manter dentro de si. A ideia de drenagem linfática é basicamente essa. É muito comum as minhas alunas comentarem que eu não estou, não é gordura isso em mim, é inchaço, é retenção de líquido. Então, a partir dessa ideia, surge a drenagem linfática. Qual é a função da drenagem linfática? Drenar literalmente a partir de pressões nas linfas e de acessar as linfas, esse líquido, essa retenção de líquido, esse inchaço que as pessoas consideram quando estão com determinado excesso de peso. Em algum nível, diversos níveis diferentes, tá? Isso é muito particular, isso é muito individual. E criolipólise, que é uma espécie, a ideia do congelamento das células gordurosas em determinadas partes do corpo, definidas ali pela própria pessoa e o profissional. E aí usa-se equipamentos que a promessa, né, a ideia ali é congelar aquele volume de gordura para que, a partir de processos técnicos, muitos técnicos, segundo a explicação, eu não conheço profundamente, mas a partir daquele congelamento, a tese diz que aquela gordura vai acabar saindo do teu corpo porque ela pelo próprio processo, pelo próprio congelamento, eles entendem ou explicam que o seu corpo iria expelir aquela gordura posteriormente, por ela ter sido, por aquelas células todas terem sido congeladas. Eu confesso que eu não domino, não tenho grande conhecimento de qual é, tecnicamente, o processo em si. Eu sei que há equipamentos que, ao serem como que eu posso dizer, colocados em determinadas partes do corpo, prometem congelar literalmente o volume de gordura ali presente. E esse congelamento, mais algumas outras técnicas, prometem também fazer com que aquela gordura posteriormente seja expelida pelo corpo. Mas o que eu vim dizer aqui hoje é que muitas vezes esses procedimentos todos e qualquer outro que você conheça, desde aquele mais incisivo, mais invasivo, mais complexo, mais que oferece mais risco, que exige maior comprometimento, como a cirurgia bariátrica e a cirurgia de abdominoplastia, que também não é nada simples, não é nada delicada, a recuperação não é nada rápida, mas é mais suave do que a bariátrica. Muitas vezes nem eles funcionam. A pessoa mal passa ali o período de recuperação, ainda nem se recuperou direito e já começa a ganhar gordura de novo, já começa a engordar novamente. E essa é a parte mais difícil para você que está aí do outro lado entender. Essa é a parte mais delicada. Simplesmente porque depende de mudança de hábitos. Porque aquele é um procedimento externo. Alguém fez para você. Na cirurgia, nas cirurgias bariátricas diversas, geralmente os profissionais, as equipes, como eu disse, preparam a pessoa anteriormente no intuito de educá-la para a mudança que deve ser implementada. Nos outros, nem sempre. Nas outras cirurgias, nos outros procedimentos, nem sempre. Mas todos eles são uma ajuda, são sim. Mesmo a criolipólise, mesmo.
Porque só o fato de você mentalmente pensar, uau, isso aqui está me ajudando, congelou as minhas gorduras, ainda que o seu corpo não vá ter a condição de expelir, porque individualidade biológica é uma coisa muito complexa, então eu não posso dizer que um procedimento vai servir igual, vai atender igual a todo mundo. Mas só aquilo já te leva para, como eu digo, para o próximo degrau. Só o fato de você mentalmente acreditar que, nossa, eu fiz esse procedimento, congelou determinada quantidade de gordura, essa gordura que estava ali em tal lugar já está congelada, ela não vai, não me pertence mais, sei lá, esse tipo de pensamento. Não me pertence mais é uma coisa que eu escuto muito das minhas alunas. Essa gordura não me pertence mais. Esses tantos quilos a mais não me pertence mais. Então, só esse pensamento já te leva para o próximo degrau, já te leva para um nível diferente. Acontece que só vai funcionar, só vai ser efetivo na vida da pessoa que conseguir implementar mudanças, que a partir daquele momento consegue fazer escolhas diferentes. Viver literalmente de maneira diferente, seja em grande proporção, seja em menor proporção. Então, o benefício é proporcional ao, a quão, ao quão aquela pessoa consegue implementar mudanças. Imagine uma pessoa que come fast food e toma refrigerante todos os dias. Todos os dias, porque tem gente que faz isso, acredite. Eu custo para acreditar, mas é verdade. De repente, ela passou por uma cirurgia bariátrica. E a partir daquele dia, ela de jeito nenhum, ela decidiu e ela consegue. Eu não vou mais comer fast food e nem tomar refrigerante. Eu vou comer todo o resto, mas fast food e refrigerante, não. É claro que vai levar um tempo para ela conseguir comer todo o resto, ou o que quer que seja. Isso eu não vou entrar no mérito, porque é muito longo. Mas se ela tomar essa decisão e se ela conseguir manter essa decisão, ela já vai conseguir ajudar aquele procedimento e conseguir ter uma melhora generalista para a sua vida a longo prazo. Digamos que essa mesma pessoa decida, e ela era sedentária, claro, né? Claro, porque para chegar a uma cirurgia bariátrica é comum que a pessoa seja sedentária. Muito comum. Pessoas adeptas à prática de exercícios físicos, de atividades físicas, seja do que for, não chegam nesse nível de obesidade, ok? Isso é certo. Estou afirmando porque é certo isso, não há a menor dúvida. Mas essa pessoa, de repente, ela também decide. E a partir da hora que eu estiver em condições, depois que terminou a cirurgia, do dia em que eu estiver pronta, que a minha equipe médica me liberar e que eu conseguir, eu vou começar a prática de exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Menos que 3 não vai ser. Imagina, essa pessoa vai conseguir aumentar muito os benefícios da cirurgia bariátrica, muito, 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 e também mantê-lo a longo prazo, melhorar ainda mais. E aí, imagine que essa outra pessoa, que está na mesma situação que essa, fez cirurgia no mesmo grupo, inclusive, geralmente eles preparam um grupo, ou no mesmo período, ela diz, eu não vou mais comer fast food, eu não vou mais tomar refrigerante, eu também não quero mais, eu vou reduzir o trigo, eu também vou reduzir açúcar de toda a natureza, e eu vou fazer exercícios físicos 5 vezes por semana. E eu também, e ela também era sedentária. Essa pessoa vai ter benefícios ainda maiores? Sim. O corpo dessa pessoa vai mais rapidamente se tornar ideal? Sim. E ela vai conseguir manter por tanto tempo quanto ela conseguir manter essas práticas. Só essas, não tem diversas outras. Eu dei exemplos bem básicos aqui para você entender que eu estou desenhando. Isso é só para cirurgia bariátrica? É claro que não. Estou dando exemplo da cirurgia bariátrica porque é o mais uau. É o procedimento mais pesado, mais difícil de ser administrado. E eu conheço diversas pessoas que, apesar de passarem pela bariátrica, inclusive pessoas que já passaram 2 vezes, elas não tiveram sucesso algum, pelo contrário. 1 ano e meio, 2 anos depois, já estavam bem pior do que na primeira cirurgia. E precisaram negociar, se preparar, sofrer muito e depois conseguir a autorização, a ajuda de equipes médicas para fazer de novo, para repetir, depois de 5 anos, se eu não me engano, mas muito sofrimento, tempos acamadas, diversos sofrimentos que ninguém pode imaginar, só quem passa. Eu também não posso imaginar, mas como eu conheço as pessoas, eu sei, por exemplo, que acontece uma determinada situação, a obesidade está muito, muito elevada,
as articulações da pessoa estão muito sofridas, ela não consegue se locomover, e aí eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tomou um tombo, já não estava conseguindo se locomover, aliás, fazendo isso com a maior dificuldade. A casa da pessoa tem escada. Quando ela foi socorrida daquele tombo, foi levada ao hospital e ficou internada durante alguns dias, foi tratada. Quando voltou para casa, não foi possível colocá-la dentro da sua casa. Tem garagem, garagem não, tem um espaço embaixo que é um comércio onde funciona um salão de cabeleireiro. E essa pessoa teve que ficar ali, e aí fechou o salão, não parou de funcionar por um período, colocaram ali uma cama, a cama adequada para sustentar aquela pessoa, e aquela pessoa ficou um bom tempo ali naquele espaço, sem poder subir para sua casa. Eu, sinceramente, não sei o tempo exato, mas foi um bom tempo, acamada, se recuperando de uma situação muito delicada, porque tem problemas muito graves, muito sofrimento nos joelhos, e quadril também, mas aquela questão, o tombo afetou os joelhos, então não dava para se locomover, não dava para andar, literalmente. Lógico, foi carregada para o hospital e carregada de volta, e aí teve que ficar ali, na parte, ainda bem que na sua própria casa existia aquele espaço, porque poderia ser o contrário. Certamente iria encontrar uma outra solução. Mas isso aconteceu com alguém que eu conheço. A pessoa ficou, se eu não me engano, por mais de 2 meses, possivelmente aí uns 3 meses, sem poder entrar de volta na sua casa, estando bem perto. Porque o seu corpo não possibilitava naquele momento que ela subisse as escadas, e por ser muito pesada, para a própria. Quando ela foi socorrida, no dia do tombo, veio uma equipe de resgate, pessoas fortes e tal. Quando ela tem alta do hospital, a própria família traz. E a própria família não tem pessoas com força e habilidade suficiente para carregá-la, escada acima. Isso é só um exemplo, tá, gente? Eu conheço diversos exemplos. Então, na criolipólise, na drenagem linfática, nas massagens modeladoras, nas cirurgias de lipoaspiração, que são cirurgias mais simples, entre aspas, só agride ali e remove aquela gordura, suga literalmente. Agride que eu digo primeiro machuca, solta a gordura, né? É um processo bem agressivo, acredite, essas células entendem isso. Como eu digo, célula tem memória e função, elas sabem o que está acontecendo. Há um grande sofrimento celular para você, na sua biologia. Sim. Mas ok, esse é um procedimento relativamente seguro e considerando esse outro que eu citei, cirurgia bariátrica e abdominoplastia, é infinitamente mais suave. É sofrido? Machuca, é doloroso, é claro. Agride as suas células, agride, elas ficam louconas, morrem boa parte, né? Literalmente são sugadas as de gordura. Mas você não gosta delas mesmo, tá tudo bem. Mas a sua biologia é afetada também. E para que aquilo dê certo, para que aquilo perdure, para que você se torne cada vez melhor, o que precisa acontecer? De novo, a mudança. Eu dei o exemplo aqui da pessoa que fez a bariátrica. É exatamente a mesma coisa. E por que você não consegue? Porque não faz parte do seu universo, não faz parte do seu aprendizado, não faz parte da sua formatação, não faz parte do seu conjunto de paradigmas. É preciso o quê? É preciso aprender. É preciso que você aprenda novos hábitos. É preciso que você conheça ferramentas que te possibilite agir de maneira diferente sem se sentir agredida, sem se sentir agredido. Sem pensar, porque o nosso cérebro, o nosso complexo R, ele ele literalmente mantém tudo que é familiar. Por quê? Porque se eu fizer coisas, se de repente eu começar a fazer coisas que não são familiares a mim, é como se eu estivesse me agredindo. Para o meu conjunto de paradigmas, é como se eu estivesse me agredindo, porque aquilo não faz parte de mim, não faz parte de quem eu sou, não faz parte da minha vida, não faz parte do meu universo, não faz parte de tudo que eu vivi e aprendi e pratiquei até agora. Mudar é isso, é por isso que as pessoas resistem tanto, as pessoas não, todas nós. Eu digo as pessoas no sentido de todas as pessoas. Faz parte da nossa formatação biológica. Resistir à mudança. O complexo R é a porção cerebral que mantém tudo que lhe é familiar.
Então, o que que precisa? Precisa aprender, precisa conhecer ferramentas, métodos, meios, conhecimentos que te levem a implementar essas mudanças, a fazer coisas de maneira diferente, sem, contanto, agredir a si mesma, sem sentir que está afetando o seu conjunto de paradigmas. É como se você. É como não? Literalmente é ensinar você a driblar o seu complexo. O seu complexo R. Complexo é ótimo. A educar o teu cérebro. É isso que eu digo. Educar o teu cérebro é descobrir maneiras, ferramentas que te possibilitem enganá-lo, que te possibilitem buscar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, para alcançar o teu objetivo, sem que o seu complexo R perceba. Enganar, literalmente. Pegar atalhos para educar, até que aquilo se torne familiar o teu complexo R. E você, então, muda os teus paradigmas. Você precisa aprender a implementar as mudanças. Aprender a como fazer isso sem se agredir. Aprender a como fazer isso sem sofrer. É por isso. E para que você não perca esse benefício, porque também tem uma coisa que é importante considerar. Ainda que a pessoa não fizesse nenhum procedimento desses, nenhum, mesmo que a pessoa obesa, em obesidade mórbida, ainda que ela não fizesse nenhum procedimento, mas ela implementasse mudanças, ainda que ela não faça nenhum procedimento, mas ela implemente mudanças, ela vai combater aquela situação? É claro que vai. Ela vai conquistar o corpo ideal para viver? É claro que vai. Quanto tempo vai levar? Depende do comprometimento da pessoa, o como ela está comprometida. Eu dei o exemplo aqui da pessoa que larga do fast food e do refrigerante e começa a fazer exercício 3 vezes por semana. Existem outras coisas a se fazer também, tá? Muitas outras. Eu estou falando aqui o básico do básico. Existe aquela outra pessoa que, opa, não para o refrigerante, não para os fast foods, não para o açúcar de um modo geral, uma redução drástica no consumo de trigo e por aí vai. Então, e exercícios físicos 5 vezes por semana. Depende, essa pessoa vai ter resultados mais rapidamente e tanto tempo quanto ela permaneça nessas práticas, ela vai prolongar esses resultados. Então, o resultado é proporcional ao teu nível de comprometimento. E é fácil se comprometer com aquilo que você não conhece? Não. É por isso que você precisa da ajuda de quem conhece, de quem tem as ferramentas para te mostrar, para te entregar essas ferramentas, para te mostrar como usá-las, para te trazer o conhecimento específico para que você contorne cada situação. É por isso. E também para aquela pessoa que já fez o procedimento, para que ela não perca aquele investimento, aquele tempo que ela ficou sem trabalhar, aquele tempo que muitas vezes ela ficou acamada, aquele tempo que ela não pôde produzir dinheiro, aquele tempo que ela não pôde se divertir, aquele tempo que ela não pôde viver a vida, se recuperando de uma cirurgia bariátrica, de uma lipoaspiração, de uma abdominoplastia e de outros procedimentos, e até o próprio investimento financeiro. Para que você não perca, você precisa aprender a agir de maneira diferente, para que aquele procedimento, seja ele qual for, seja útil de verdade na tua vida futura, para que você, com a ajuda dele e mais de experts, de mentoras que vão te auxiliar, que vão te trazer toda a ferramenta, todo o conhecimento com base na ciência, testados e comprovados, cuja funcionalidade eficiente é eficaz, comprovada por vários diversos e diversas alunas e alunos, onde você vai ter tudo isso à sua disposição para que esse processo seja suave, para que, como eu disse, você eduque o teu complexo R, você eduque o teu cérebro. Você não tente fazer de uma maneira como se sentisse dando murro em ponta de faca, fazendo algo que está agredindo a si próprio. É quando você tenta fazer de qualquer maneira. Então, ter a ajuda de profissional que conhece tudo isso, que conhece todo esse caminho, que conhece esses processos, que conhece as ferramentas que vão possibilitar encurtar esses caminhos, possibilitar que sejam mais suaves. Quando eu falo que seja suave, que seja leve, é disso que eu estou falando.
é de você ter o conhecimento, a informação adequada ao teu momento, a ferramenta específica para que você não se sinta sendo agredida, sendo agredido. Não sinta que está dando murro em ponta de faca. Para que você passe por aquele processo suavemente, que você implemente essas mudanças de maneira tranquila. Nossa, nem sofri por ter deixado tal coisa, nem sofri por ter reduzido tal coisa, eu nem sofri por ter implementado essa nova prática. Eu nem sofri, foi tranquilo, está sendo suave. É exatamente disso que eu estou falando. E você também sabe que o investimento financeiro nas cirurgias, nos procedimentos estéticos diversos é altíssimo. E são válidos se eles forem efetivos. Eles são válidos se forem efetivos para você se recuperar, para você combater essa doença que está te fazendo sofrer, ou essas. Porque, como eu digo, a obesidade nunca vem sozinha. E nesse caso aqui, estamos mais falando de novo da obesidade, mas ela nunca vem sozinha. Ela sempre está acompanhada. Então, para que você tenha sucesso de verdade nessa empreitada, para que você alcance o sucesso, seja você que passou pela cirurgia, pelo procedimento, seja você que fala, não, eu não quero passar, como é que eu faço? Do mesmo jeito. Mentora. Pessoa e também uma comunidade que vai te apoiar, que vai te ajudar, que vai te trazer todo o conhecimento e toda ferramenta a cada momento da tua jornada. E eu sou uma pessoa que trabalho exatamente com isso. Eu sou mentora e coach em combate e prevenção de doença crônica. Sou profissional de educação física, tenho pós-graduação em Pilates, estudo há muito tempo. Eu ia dizer, eu tenho um conhecimento largo, eu tenho um vasto conhecimento na área de desenvolvimento humano. Busco isso há muito tempo para implementar na minha própria vida e para ajudar os meus alunos e alunas. Por isso, eu saí do trabalho efetivo como personal trainer para ajudar pessoas no combate e prevenção de doença crônica, porque eu conheço esse caminho. Eu mesma já passei por uma e superei. Eu já tive uma doença cardiovascular, eu fiz uma cirurgia para reparar e me recuperei completamente. Meu sistema vascular hoje é excelente, é extremamente saudável. Mas mais do que isso, eu sou profissional da saúde também. Eu sou profissional do cuidado já há mais de 12 anos. E eu me tornei mentora exatamente para poder ajudar mais pessoas, mesmo aquelas que não estão perto de mim, que eram as únicas que eu alcançava como personal trainer, como profissional de educação física nas diversas funções em que eu exercia. E porque eu conheço o caminho, porque eu sei como fazer, porque eu posso ajudar essas pessoas. E também, especialmente, porque as doenças crônicas crescem a cada década de uma maneira gigantesca, assustadora. E só crescem porque as pessoas não sabem o que fazer, elas não sabem como fazer. Elas até sabem, fazer exercício é bom, me alimentar legal, mudar minha alimentação é bom, que eu mais escuto, professora, eu vou mudar minha alimentação. Vou mudar minha alimentação é uma fala de quem não sabe o que fazer. Porque quando a pessoa realmente sabe o que fazer, ela diria, eu vou cortar o açúcar da minha ingesta. Isso é uma mudança. Quando a pessoa diz, eu vou mudar a minha alimentação, é generalista, ela não sabe o que fazer, ela tem informação demais, ela não sabe qual usar, ela não sabe como usar, então aquilo não vai ser efetivo. E para você, que ou já passou pelo procedimento, ou vai passar, ou ainda que não quer passar por procedimento algum, mas quer implementar a mudança na tua vida, quer sair desse sofrimento, eu tenho a mentoria, a Ânima Mentoria. Eu tenho uma mentoria que dura 4 meses. 4 meses eu te acompanho. Semanalmente nós nos encontramos ao vivo e individualmente, onde você vai trazer a tua situação específica, fazer as tuas perguntas, mostrar a tua dificuldade, qual é o teu, o que está te emperrando, o que está te dificultando seguir, qual é a tua situação, a tua questão, a tua dificuldade, e eu vou te entregar os conhecimentos e as ferramentas específicos para que você supere, para que você transponha aquela situação, aquela dificuldade. Isso toda semana, acompanhando o processo. Você volta na semana seguinte e diz, olha, aconteceu isso, 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 e mais isso, isso, isso. Deu tudo bem nisso, nisso, nisso. Vitória, parabéns. Mas isso está faltando. Qual é o próximo passo? E eu vou te entregar o próximo passo. Isso durante 4 meses. Então, 4 encontros por mês serão 16 encontros,
onde eu e você, só nós duas, eu e mais uma pessoa. Esses encontros são individuais, essa mentoria é individual, porque o objetivo dela é ajudar a pessoa que está em grande sofrimento por doença crônica a sair daquela situação. Durante esses 4 meses, aquela pessoa vai chegar num nível bem diferente. Se ela implementar, se ela agir de acordo com o conhecimento e as ferramentas recebidas, ela estará se sentindo muito diferente para continuar o seu processo, porque é claro que a depender do nível da doença, ela não vai estar completamente resolvida, mas boa parte vai. E para isso, o investimento, acredite, é infinitamente menor do que as cirurgias, os procedimentos estéticos. Mas só vale para quem está realmente comprometido com a implementação de mudanças. Quem não está, não vale nem a pena clicar aqui no link da minha bio no Instagram, em seguida no botão Ânima Mentoria. Quem vai clicar ali? Apenas aquela pessoa que está extremamente comprometida em aprender e colocar o aprendizado em prática, em implementar as ferramentas que vai receber, sabendo que depende dela. Mesmo quem não passou pela cirurgia tem sucesso, com certeza, muito sucesso. Muitas vezes é ainda melhor, muitas vezes é muito melhor, porque o teu corpo, a tua biologia não sofreu todo aquele choque. E acredite, o choque dos procedimentos mexe muito com a biologia de toda e qualquer pessoa e leva um tempo para suas células se estabilizarem de novo, encontrarem de novo o seu centro. Células são como pessoas, só que em miniaturas, no mundo micro. Elas têm sentimentos, emoções e tudo mais. Então, todo procedimento afeta a sua célula, afeta a tua biologia. Então, para quem não passou e não quer passar, é muitas vezes muito melhor, a depender do nível de comprometimento. Se você está muito comprometido, se você está muito comprometido, clica no link da minha bio, em seguida no botão Ânima Mentoria, tem uma aplicação para você responder. Pelas suas respostas, eu vou tentar identificar se você tende a apresentar nas suas respostas uma predisposição maior para a mudança, para implementar, e aí eu vou dizer sim para você, vem para a Mentoria Ânima. Se eu identificar que você tende a não demonstrar ali nas suas respostas uma predisposição tão considerada para implementar a mudança, eu vou dizer, olha, espera um pouco mais. Continua consumindo conteúdo gratuito, continua tentando implementar, continua tentando colocar em prática na tua vida. Daqui a pouco, daqui a algum tempo, quando você se sentir mais preparada, mais preparado, aplica de novo. Simples assim, porque, como eu disse, o objetivo da Ânima Mentoria é realmente resgatar, ajudar a pessoa a combater o sofrimento. Durante esses 4 meses, é um tempo, e todo, além do tempo, dos 4 meses, é um tempo razoável, bastante considerável, para que a pessoa saia do sofrimento, daquele grande sofrimento que está enfrentando, e também, com o conhecimento e as ferramentas que ela vai adquirir, são mais do que suficiente para ela superar a situação, tanto reduzir a obesidade, quanto reduzir medicamentos, no caso das pessoas que já dependem de medicamentos, melhorar muito, muito a sua condição. E tudo isso por um investimento praticamente insignificante. O investimento que você precisa dispor para entrar para a Mentoria Ânima é de apenas R$ 4.997. Isso para ter 4 meses de acompanhamento, para ter uma ajuda efetiva, sem nenhum efeito colateral. Não tem efeito colateral. Você simplesmente recebe o conhecimento, a ferramenta, implementa e vai vendo os resultados diariamente. Diariamente. Todos os dias você já sente o resultado na tua biologia, na tua mudança de vida, na tua mudança de energia, na tua emoção, no teu sentimento de saúde. Eu sempre conto a você aqui como eu percebo quando a pessoa está em sofrimento, quando eu converso com a pessoa, quando eu encontro a pessoa. Ontem eu contei que eu encontrei uma amiga no domingo, fiquei de coração partido. Maneira de falar, o coração não se parte, né? Mas dolorido, meu coração ficou dolorido porque na conversa, no comportamento, na maneira como a pessoa age, dá para ver o sofrimento, dá para perceber o sofrimento. Tudo isso vai se esvaindo, vai se afastando, você vai expulsando do teu corpo. Quando você implementa os conhecimentos e as ferramentas que você recebe durante os 4 meses da Mentoria Ânima. É por isso que ela custa muito menos do que vale.
A mentoria Ânima poderia custar R$ 10.000. É esse o valor justo por ela. Porque qualquer uma dessas cirurgias e os procedimentos estéticos custam infinitamente mais que isso. Mas não, como o objetivo, a criação da Ânima Mentoria foi para ajudar de verdade pessoas que estão sofrendo a sair do sofrimento, e o maior número de pessoas possível, você só investe metade desse valor. E eu garanto, como da mesma forma que eu implemento na minha vida e que eu não só tenho uma saúde extremamente elevada, você que me acompanha sabe que eu corro 10 quilômetros em jejum e poderia correr 15 ou 20, mais de 20 eu não prometo, porque eu posso elevar ainda mais a minha saúde com certeza, mas até 20 eu dou conta de correr em jejum. Eu faço inúmeras outras coisas, tudo que eu desejo. Meu corpo tem uma saúde incrível, mente e emoções também. E os meus alunos e alunas também, aqueles que levam a sério, aqueles que implementam também, têm resultados incríveis. Tem alguns depoimentos nas minhas redes sociais, você pode observar, de pessoas que aprenderam a correr, de pessoas que superaram a obesidade, de pessoas que mudaram diversas situações. Dá uma olhada, você vai encontrar, especialmente nos destaques do meu Instagram. Aqui no YouTube tem, acredito que menos depoimentos, mas tem depoimento também. Possivelmente um vídeo ou dois, não tenho certeza. Mas no Instagram tem destaques lá só com depoimentos de diversas alunas que estavam em grande sofrimento e superaram, saíram daquela condição. É assim com você também, desde que você implemente. Implemente o conhecimento e as ferramentas que vai receber. Torne prática, teste, coloque na sua vida. É assim que você vai, literalmente, construir para você um corpo saudável, forte, cheio de energia para você viver a vida que você sonha. É assim que você vai tornar o teu corpo o habitat ideal. Eu encerro essa aula de hoje por aqui, agradecendo imensamente a você que esteve aqui comigo ao vivo e também a você que vai ver esse conteúdo posteriormente. Amanhã às 8 estarei de volta e te convido a estar aqui comigo em mais uma aula onde você aprende gratuitamente a tornar o teu corpo o habitat ideal, o lugar ideal para você viver. Até amanhã. Um beijo.